Eu estou nesse momento aqui no Rio Boacica, né, recordando o passado que eu alcancei aqui nesse rio maravilhoso que nós fala, Rio Boacica, no tempo do meu pai, Praça de Campos, né, que a gente passava aqui para o Curra Fácil, para casa do meu irmão, buscar farinha lá para nossos irmãos, né, que atravessava aqui, e a gente via essa floresta, uma coisa mais linda. E hoje a gente vê a situação que está pelo Cabeça Seca, que destruiu o próprio homem branco, como nós fala, o Arazu. E hoje, mas a gente sempre vai preservar esse pouco que a gente tem. A gente vai preservar, amar e zelar, certo? Dá muita saudade, entendeu? Que a gente, que não por nós, a gente não destrói a natureza. Mas o homem branco sempre sabe destruir, certo? Para explorar a madeira, a mineração, o garimpeiro, mas a gente não faz isso. A gente preserva a floresta e a natureza. A nossa ciência e tecnologia são marginalizadas, né? Tentam invisibilizar, né, toda a contribuição que os povos indígenas têm para com essa nação. Ela é tida como uma opinião e não como uma ciência, mesmo grande parcela fazendo uso. Mas isso parte de um pensamento europeu, um pensamento colonial, que tenta invisibilizar a contribuição de outros. Quem é o cabeça seca? O cabeça seca é o não índio, é aquele que não tem na sua cabeça, não entra, né, a preservação da natureza, dos rios, dos mananciais, da fauna e flora, né? Então sua cabeça é permanentemente seca. Também não tem a parte da espiritualidade, né? Não vê a natureza como um sagrado e como ser de direito, né? Como ser de direito e não meio ambiente, e sim nós somos parte, nós somos um todo, né? Então esse é o cabeça seca. Ao longo dos tempos, os povos indígenas contribuíram e vêm contribuindo, isso na culinária, na história, na pintura, na cultura, na língua, né? Nas grandes batalhas, mas também hoje em dia estamos contribuindo no movimento indígena, a PIB, nos acampamentos Terra Livre, nas passeatas, nos manifestos, nos encontros de parque, nas COPs, né? E ultimamente, a última COP agora que teve a maior delegação indígena, né, da história, e fomos lá falar do clima, falar da vida, fazer a defesa pela vida. Então os povos indígenas, desde os primórdios, têm contribuído para essa grande nação, né? E o cabeça seca é aquele que insiste em não entender a nossa contribuição e porquê da nossa luta. Os nossos costumes, as nossas práticas, é ciência para a gente. Independente que os intelectuais não reconheçam como ciência, para a gente ela continua e sempre será ciência. Por exemplo, nós temos os nossos conhecimentos através dos animais, da formiga, dos animais da mata, do João de Barro. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do João de Barro. A ciência para nós, isso vem desde os nossos antepassados. E no decorrer desses anos, foi comprovado, e até hoje, nos tempos atuais, que a ciência ela sempre existiu através do conhecimento deles que foram passados para a gente. Por exemplo, o João de Barro, no período que ele vai fazer a casinha dele, geralmente ele não escolhe qualquer árvore. Ele escolhe geralmente árvore mais resistente, como o angico, a jurema. São madeiras resistentes, nativas aqui da nossa tribo, Tinguibotó. Por exemplo, você me pergunta, aonde é que existe a ciência aí? Na construção da casa dele, se ele fizer a casa, a portinha da casa, vamos dizer assim, virada para o lado onde a chuva vem,
do lado que costuma chover. Então, se espera naquele ano um ano super escasso de chuva. Durante aquele período da invernada, chove muito pouco. Agora, se ele fizer a casinha ao contrário de onde a chuva vem, aí sim, a gente espera, e na prática acontece de um ano muito chuvoso. Nós temos chuva em abundância, chuva de brejar a terra, como diz na nossa linguagem, né? E todos esses conhecimentos passados pelos nossos antepassados há centenas de anos e praticado até hoje. Se não for ciência, a academia que me perdoe, que me desculpe, mas ela não está fazendo o seu papel de reconhecer as ciências dos antepassados praticadas até hoje com firmeza e com sabedoria e com garantia dos seus conhecimentos adquiridos pelos seus anciões antepassados. A importância de ter a floresta, é porque é da floresta que a gente tira o remédio, é da madeira que a gente faz o banho, é da folha que a gente a limpa-pele, que faz o remédio para a gente tomar, para dor de ouvido, para barriga, para intestino, enfim. Então, se não fosse a natureza, como era que a criatura ia viver? Como era que o índio que é acostumado a viver na selva ia viver? Porque a nossa vida é a natureza. A natureza faz parte de mim e de todos ser humano, independente de raça. Os desafios contemporâneos que surgem diante das diversas crises que estão em curso e que se aprofundaram ainda mais nessa pandemia que assolou todo o nosso planeta, sendo no caso do Brasil em um contexto de fascismo social com inúmeros retrocessos sociais e políticos em andamento, essa gravidade ela traz uma urgência de reflexões tanto sobre a natureza dessas crises como sobre o enfrentamento delas. E os diálogos com diferentes visões de mundo, diferentes ciências envolvendo os povos tradicionais, entre eles os indígenas, esses diálogos nos convidam a responder aos desafios dessas crises, trazendo outras ontologias para ampliar os processos de transformação social que são tão fundamentais nesse momento. O diálogo intercultural envolvendo os indígenas, ele favorece a incorporação de outras formas de relação com o mundo para além dessa separação entre a humanidade e a natureza que foi construída pela modernidade eurocêntrica e pela ciência. Foi a modernidade que fundou a ideia de recursos naturais como objeto e a ideia de direitos relativos somente às pessoas. A nossa ciência milenar, secular, que o homem branco pode falar de 4, 5 mil anos, ninguém sabe. Para a gente é muito mais que isso. Esse conhecimento vem da terra, vem da mãe terra, vem da natureza, da floresta, do ar, do vento, do ar que nós respiramos. A gente entende que esses elementos são sujeitos de direito, que a terra tem um direito. Para nós a terra tem um valor maior que o valor financeiro que o Cabeça Seca coloca. Quem é o Cabeça Seca? O Cabeça Seca, que nós falamos muito, é aquele que não tem em sua cabeça, em sua mente, o segredo que nós temos, o conhecimento que nós temos, que é de respeitar o outro, a diferença do outro, o direito do outro, seja ele quem for, venha de onde vier. A gente respeitamos a mãe terra, a floresta, os pássaros, os rios, respeitamos tudo como um ser de direito, enquanto que o Cabeça Seca, ele desconhece, ele não reconhece, ele tem um
uma ideia errônea sobre o indígena. Ele tem uma visão preconceituosa contra os povos indígenas, contra nós, os seres da floresta. Esse é o cabeça seca que estamos falando, que para a cabeça dele ser preenchida igual a nossa, ele deve aprender a respeitar os elementos sagrados, que é a terra, a água, o fogo, o ar, a floresta. Quando o homem aprender a respeitar e entender que estes elementos são sujeitos de direito, ele deixa de ser um cabeça seca.